Nossa gotinha hoje vem de Mateus capítulo 12. A gente sempre começa com uma gotinha. Está mais para gota do que para sabedoria, né? Mas de gota em gota a gente vai matando sede. Mateus capítulo 12. Há um versículo na Bíblia que me tem guiado os passos nesses últimos meses e anos, que é a palavra do mestre que diz: salvai-vos dessa geração perversa. Esse versículo me tem guiado os passos. Salvai-vos dessa geração perversa. Já preguei sobre esse texto. Do pecado ele nos salva, da geração salvamo-nos nós. Do pecado a gente não tem como se salvar, ele nos salva. Ele nos livra do pecado. Mas da geração na qual nós estamos plantados, somos nós que nos salvamos. Então posso ser alguém salvo e me perder na geração. Não tem a ver com eternidade, tem a ver com vida antes dela chegar. Então do pecado nós já estamos livres. Quantos são livres do pecado em Cristo Jesus? Diga glória a Deus. Pronto, isso aí já está consumado. Agora, da perversidade da geração, é um exercício. E eu me tenho tentado salvar dessa geração que eu sirvo, porque percebo em mim o toque da produção dessa geração. Eu sou pastor há 26 anos, tenho 50 de vida, e tenho filtros poderosíssimos que me tem guardado da maldade dessa geração, e esse filtro, nesses últimos tempos, tem sido incapazes de me livrar de toda a maldade dessa geração. Então esse versículo, como nunca antes me tem falado ao coração, devo tatuá-lo no corpo, para você ter uma ideia. Depois você discute tatuagem, mas o corpo é meu, tá bom? Quero que isso seja enraizado em mim. E uma das formas como eu tenho tentado me livrar, isso, coisa minha, você não precisa fazer igual. Só estou compartilhando um pouquinho da minha vida nessa gotinha. Dentro das minhas possibilidades, buscar solitude. Eu tenho tentado me retirar para reflexão. Eu tenho tentado estar mais a sós com Deus e comigo. Faço o que eu tenho que fazer. A gente tem que trabalhar e a gente trabalha muito. Mas todo o tempo que eu tenho, eu me retiro. Eu tenho virado um ermitão. Tem a ver com a minha personalidade, tem a ver com um monte de coisa. E nesses últimos tempos eu tenho tentado, analisando a geração a qual eu sirvo, como que essa deformação maldita pela qual a gente passa acontece. Como que o ser humano tem se transformado numa geração tão ruim. Me mostraram hoje uma frase do meu sermão domingo passado que viralizou nas redes. Eu vi agora. Tem mais de 500 mil de visualizações. Quando eu falei da morte do ator. Falei, meu Deus. E eu falo da maldade do crente. A maldade do crente me surpreende. Do homem sem Deus. Mas do crente me surpreende. O crente não é ninguém mais perverso do que o crente. A maldade do comentário. A maldade de perpassar uma mentira, uma verdade que não foi buscada. Maldade pela maldade. E a minha questão tem sido como que o ser humano tem se transformado num ser tão perverso, tão mau. Como é que isso acontece, não é? Por que a gente tem perdido a bondade, a solidariedade? Aí me veio esse texto nas minhas devoções essa semana. Eu compartilho com vocês nesses 15 minutos, que é o verso 35 do capítulo 12. Que diz assim, ó: o homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Vamos ler juntos? Só o 35? O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Amém, amados? Senta um pouquinho. Essa palavra de Jesus me falou muito ao coração essa semana de segunda até quarta, no meu tempo de devoção, no meu tempo de a sós com Deus.
Quem é ovelha aqui do meu rebanho sabe que eu falo. Eu tiro um tempo para preparar o meu sermão, ou seja, eu leio a Bíblia para vocês. Mas há um tempo na minha devocional que eu leio a Bíblia para o Neil, não é para o pastor, é para o Neil, não é para o pastor. Não é para preparar sermão, é para edificação do sujeito. E há um tempo que eu separo para preparar o sermão. Eu leio para vocês, há um tempo que eu separo para ler para mim. Para que o pastor não roube o Neil de mim e se transforme num profissional da religião. Isso é uma desgraça. Eu não gosto muito do pastor, eu gosto mais do Neil. Então, o Neil, ele tem um tempinho a sós com Deus, eu não abro mão disso desde sempre. Então, nas minhas devoções, o do Neil, não foi do pastor, esse texto me saltou muito ao coração essa semana, porque ele me ensina algumas coisas muito interessantes. Ele diz, o bom homem, o homem bom, do seu bom tesouro tira coisas boas. E o homem mau, do mau tesouro tira coisas boas. Então aqui eu aprendo duas coisas que compartilho com vocês. Primeiro, Jesus nesse texto diz que bondade não é um produto da vontade humana. Bondade não é um produto da volição, portanto. Eu não sou bom porque eu quero, porque tenho vontade de ser. Porque por melhor que você seja, por melhor que eu seja, em nós também existe a possibilidade da maldade. Você pode ser um homem de bem, um homem ético, um homem moral, um homem santo, mas há momentos na sua vida que você tem vontade de praticar o mal. E às vezes pratica. Então, ninguém é bom 100%. Como também tem as pessoas más, a gente fala, esse cara é de natureza má, esse cara não tem coração. Mas esse cara mau, que não tem coração, na nossa visão, é o cara que ama o filho e morre por ele. É o cara que ama a mãe e morre por ela. É o cara que protege os amigos e morreria por eles. É o cara que a gente diz é mau, mas é capaz de fazer o bem. Então, analisando só pela vertente da bondade, o texto dá base para os dois, bondade não é um produto da vontade. O que é então? À luz da palavra de Jesus aqui. Bondade é o acúmulo, guarda essa palavra, é o acúmulo, o ajuntamento de práticas generosas levadas a efeito na história de uma pessoa que luta contra a sua própria natureza o tempo inteiro. Então, não é vontade de fazer o bem, tem vontade de fazer mal também. Mas o que é a bondade? É o acúmulo, é o ajuntamento de práticas generosas levadas a efeito a partir de uma pessoa que luta contra a sua própria natureza. Que natureza é essa? Essa natureza dialética. De bivontade. Essa natureza dicotômica, que a vontade diz abençoa, a vontade que diz amaldiçoa, a natureza que diz socorre, a natureza que diz mata, a natureza que diz perdoa, a natureza que diz se vinga. Então, para qual natureza a gente vai pender? Isso vai depender do quê? Das nossas práticas diárias. Então, quando é que eu acumulo no meu coração tesouros bons? Quando é que eu me torno um homem bom, que do meu tesouro eu tiro coisas boas? Tesouro é um acúmulo, né? Você joga uma moeda, 2 moedas, 20 moedas, 1000 moedas, 1 milhão de moedas, você acumulou um tesouro. Mas ele está falando tesouro de coisas boas. Como é que eu acumulo a bondade? É praticando bem. Ou seja, optando por ele. À medida que eu pratico bem, eu estou acumulando tesouro bom. À medida que eu faço bem, eu estou lutando contra a minha natureza dicotômica, a minha natureza dialética. Eu optei pelo bem, não estou com vontade, mas eu fiz opção por ele. Então eu vou fazer o meu sacrifício e vou praticar o bem. O acúmulo dessas práticas me faz um homem bom. E quando eu pratiquei por muito tempo, esse exercício, isso é lutar contra a própria natureza, que é dialética, não é má necessariamente, mas ela é dialética. Se eu pratico, eu estou acumulando. Esse acúmulo de práticas que eu levo ao efeito contra a minha própria natureza, faz com que eu me torne um baú de coisas boas. Eu tenho um tesouro de coisas boas. E aí, quando eu tenho esse tesouro de coisas boas, eu sou o acúmulo disso, quando o dia mal chega, eu tiro de dentro de mim o tesouro que vai me alimentar nesse tempo de desgraça. Olha que coisa linda, cara. Hoje eu me emocionei na presença do Senhor. Eu falei, Deus, se nós vivemos numa geração que está se empedernindo, petrificando,
Como a tua palavra diz, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra. Como quem diz, dificilmente. Vai ser pouco o amor, a iniquidade se multiplica, o amor esfria. Então ele está dizendo, os dias serão maus. Como você tem aprendido aqui, penosos, como diz Paulo, como quem paga uma pena. Não haverá mais fé na terra, não haverá mais amor na terra. O que sobra é o bicho, é o acúmulo de ódio, de mágoas que produz morte e indiferença. Estamos caminhando para isso assim, de forma muito acelerada, de forma célere. E nós estamos nos monstrificando. E aí a gente diz, meu Deus, como é que a gente sobrevive a isso? Acumulando em si o tesouro que você vai precisar no deserto. Porque é de si que você vai tirar o alimento. Não haverá mais alimento em outra. É solidão. Agora, quem terá esse alimento dentro? Quem lutou contra a própria natureza e foi praticando o bem. Então ele está dizendo que bondade não é um produto da vontade, é um acúmulo de práticas levadas a efeito contra alguém que luta contra a própria natureza. Então um homem bom do seu bom tesouro, ele está dizendo, você tira do seu bom tesouro. Ou seja, ele fala, portanto, de um tempo onde você não vai esperar mais nada de ninguém. Não haverá mais nada. Quem vai sobreviver a esse tempo, irmão? Quem terá o bom tesouro dentro de si mesmo. Então, quando você olha para essa geração perversa, maligna, a boca é maligna, o dedo é maligno, né? A boca fala do que o coração está cheio, o dedo tecla do que o coração está cheio. E a gente está linkado em rede, nós estamos como nunca antes ligados um ao outro. Portanto, os efeitos de um no outro são cada vez mais poderosos. Nós não passamos incólume ou como se não tivéssemos nada a ver com isso, com o que acontece em rede. Não tem jeito se você não tiver em si o escudo da bondade. Ou seja, o tesouro de coisas boas, não adianta. O mal da rede vai te alcançar e vai te adoecer. Então não há como sobreviver isso se não for através da reflexão. Se a gente não gastar tempo com Deus. Eu como nunca antes tenho entendido a palavra, alguns textos da Bíblia não têm feito muito mais sentido agora. Por exemplo, você pega o livro dos Salmos, onde o salmista diz assim, já preguei sobre isso aqui. Aquietai-vos, e o que mais? Sabei que eu sou Deus. A gente só sabe Deus na quietude. Porque no vucu-vucu, na correria, a gente só tem informação dele, não sabe. A gente acumula informação, mas não tem experiência. Experiência, aquela que tatua a pele, aquela como quem está descendo da moto e encosta, como eu preguei naquele sermão, encosta a perninha no cano da moto quente. Só dá aquele barulho. Chega, quem já passou por isso sabe o que eu estou falando. Aí não tem mais jeito. Encostou, mas foi milésimo de segundo, pastor. Perdeu, irmão, vai dar bolha daqui a 1 hora. Amanhã vai estar vermelho, você vai perder aquela pele, vai ficar uma marca branca. Você pode dizer, trago no meu corpo as marcas do cano de descarga da moto. Não tem jeito. Então, ou a gente tem experiências dessas, marcantes com Deus, com Jesus no Espírito, ou a gente carrega no corpo, na alma, as marcas, ou a gente vai ficar nessa de informação, só de teologia, blá, 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 com a cabeça cheia de Deus, mas que não desceu em coração, porque era só informação, mas continua um homem perverso, mau, e que só vai tirar do peito o mau tesouro. Ou seja, você não semeia bem, é contaminado pela rede e entra no time dos perversos. O teu deserto vai chegar, talvez já tenha chegado, porque senão não estaria produzindo perversidade. Quando ele se aprofundar, o que sobra para você é morte mesmo. De todas as instâncias. Primeiro morre a alegria, e a alegria do Senhor é a força. Morreu a alegria, a força, morreu o ânimo, não tem jeito, você vai parar. Tua agenda, a voluntária e a externa, vai perdendo poder, ela vai se arrefecendo. Você vai sendo excluído dos vínculos relacionais, porque a tua presença não é mais desejada, porque não há mais alegria nela. Você já não contribui com os círculos. Solidão. Chega uma hora que a tua autodefesa, porque quando isso começa a acontecer, eu não preciso de ninguém. Todo mundo mudou comigo, não. Você que mudou com todo mundo. Mas você tem que se defender, né? Todo mundo mudou, eu não preciso de ninguém, né? Isso é mentira. Isso é autodefesa, é uma forma de não se corromper e morrer mais cedo. Mas chega uma hora que a ficha cai e você vai perceber que nem você suporta a sua presença. E o que sobra? Depressão, aos borbotões, até o
o suicídio, como está acontecendo na nossa geração, aumentando como nunca antes na história da humanidade. Por quê? Porque nós vivemos o tempo da maldade, que é compartilhado em rede. Nós somos uma geração globalizada que vive na web, portanto na rede. Isso tudo vai nos tocando. Como nós abrimos mão, porque nos corrompemos da prática do bem, nós não temos tesouro em nós. Então, minha igreja amada, no nome de Jesus, se você não tem como viver fora da rede, acho que não tem como, não abra mão de fazer o bem. Não abra mão de praticar o bem. Porque só o bem praticado faz com que acumule dentro de nós um bom tesouro. Então, eu me torno o que regularmente pratico. Ao passo que, portanto, eu me deformo quando deixo de praticar o que regularmente praticava. Ou seja, eu me torno o que regularmente pratico. Se eu pratico bem, eu me torno um homem de bem, um homem bom. E me deformo, porque me transformo, né? Quando deixo de praticar esse bem. Ou seja, eu deixei de praticar o bem, mudei a minha prática, então eu deixo de acumular. Me transformo num homem mau imediatamente? Não. Eu continuo um homem bom, mas que parou de praticar. Você vai gastando o tesouro que tinha acumulado, chega uma hora que esse tesouro acaba porque você parou de praticar. Então, isso quer dizer o quê? E segundo, a gente termina a gotinha. O homem mau pode se tornar num bom homem e o homem bom pode se tornar num homem mau. Como? Mudando a cultura praticada na vida. Eu sou bom porque pratico, parei de praticar, virei mal? Não, de jeito nenhum. Eu continuo um homem bom, só que infrutífero. O tesouro acaba, eu vou me transformar num homem mau já, porque quem para de fazer o bem, logo se associa ao mal. Se eu sou um homem mau, eu posso parar de praticar o mal pela consciência da palavra. Você pode ser um cara que não vale nada aqui, e por essa palavra pode cair a palavra na tua consciência, você para de praticar o mal. Virou um homem bom? Não, continua um mal, só que não frutifica. O que acontece? Esse mal vai fenecendo dentro de você, você vai colocando uma pecinha de bem, daqui a pouco o teu caráter mudou, a tua essência mudou, e você tem um tesouro bom dentro de você. Ou seja, não há determinismo na raça humana. Não existe ponto final, qualquer pessoa pode mudar. Qualquer pessoa pode mudar, se quiser, né? Ninguém se torna mal, portanto, da noite para o dia. Primeiro, o que acontece com ele? Esse alguém para de praticar o bem. Quem para de praticar o bem mudou a cultura praticada. Como a bondade é produto do acúmulo de uma prática diária, de uma pessoa que luta contra a sua própria natureza, se ele abriu mão da prática, ele se rendeu à natureza dialética. Logo você se transforma. Eu tenho certeza que tem um monte de vocês aqui dentro que, comparando-se com o que foi há 3 anos atrás, fala assim: cara, não sei o que está acontecendo comigo. Eu era tão dedicado nas coisas de Deus, tão apaixonado pela palavra, pelo Senhor, e eu estou aqui parado, perplexo, inerte, eu não sei o que está acontecendo comigo. De vez em quando passa aqueles pensamentos estranhos na tua cabeça que tu não sabe de onde vem. Às vezes você se estranha: meu Deus, o que é isso? O que está rolando comigo? Ora, isso passa com todo mundo. O problema é que nem todo mundo estanca essa transformação ou essa deformação. Então estou dando o bisuzinho de Deus para você nessa noite. A única forma de sobreviver ao mal dessa geração é não abrindo mão de praticar o bem. Por isso, ó, a Bíblia tomando sentido, como eu tenho dito aos irmãos. Paulo diga assim, ó: e não nos cansemos de quê? De fazer o bem. E não nos cansemos de fazer o bem. Quando é que a gente cansa de fazer o bem? É porque a gente está numa geração má, que só pratica o mal, e você faz o bem, parece que ele não volta para você nunca. Aí você fala: vou deixar de ser bobo, irmão. Quer saber? Eu vou quebrar tudo também. Pronto, rendeu-se a natureza dialética. Logo você acumula tesouro mal, e é o tesouro mal, produto das tuas práticas, que vai matar você antes da morte chegar. A Bíblia é a coisa mais linda do mundo. Então, como é que eu me mantenho um homem bom? Praticando bem. Qual é a sua vontade, pastor? Minha vontade é passar batido, pastor. Meu irmão, gente, eu estou com vontade de passar batido. Quero mais é que morra todo mundo, que se dane todo mundo. Não, Neil, não, Neil, não é assim não. Se está diante de você a possibilidade de fazer o bem, Neil, faça.
Se está diante de você a possibilidade de perdoar, perdoe. Se está diante de você a possibilidade de estender a mão, estenda a mão. Porque aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Preguei sobre isso domingo. Então, Neil, não se transforme nessa geração perversa. Continue praticando o bem. Lute contra a sua natureza dialética. E mantenha, faça a manutenção desse bom tesouro dentro de você, porque é o que te vai salvar no deserto que nós estamos construindo como raça para nós mesmos. É na prática do bem. Então escute-me, minha ovelha amada, não abra mão da oportunidade de fazer bem. Se o Senhor te deu a possibilidade de abençoar, abençoe. Se o Senhor te deu a oportunidade de estender a mão, estenda. Se o Senhor te deu a oportunidade de ser usado por Ele, porque Ele é o Deus bom, eternamente bom, não abra mão dessa oportunidade de ser usado por Ele, porque essa prática salvará você nos piores tempos que começaram agora. A Bíblia chama esse tempo de princípio de dores. É o princípio. Então, resumindo, somos a consequência do que acumulamos no coração. Acumulamos no coração os frutos das nossas práticas diárias. Quais são tuas práticas diárias? Ah, minha prática é do bem, pastor, você está acumulando, você vai se transformar nisso. Não quero saber, pastor, eu quebro tudo mesmo. Você está acumulando, vai ser refém disso. Eu sou indiferente, você está semeando nada, fique tranquilo, vai colher a mesma coisa. Nós nos tornamos aquilo que acumulamos no coração os frutos das nossas práticas diárias. Por isso Jesus diz, a Bíblia tomando sentido, pelos frutos os conhecereis. Quem você quer ser para Deus, para si, no tempo do deserto? Um homem bom ou um homem mau? Só depende de você. A gente sabe que a gente se transforma nisso praticando. Que Deus nos dê a graça de desejarmos praticar o bem. Você entende essa palavra, amém ou não? Recebe como do Senhor para a tua vida? Então aplauda ele bem forte. Vamos ficar em pé. Vamos adorá-lo. Aleluia. Feche seus olhos. Uma palavra de adoração ao teu Deus. Agradeça a Ele porque Ele acrescentou mais um dia na tua vida. Ele botou o pão sobre a tua mesa hoje. Ele te levou ao trabalho e te trouxe para casa. Ele levou o teu filho para a escola e trouxe para casa. Ele te livrou do laço do passarinheiro hoje. 1000 caíram ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não foi atingido hoje. Os dardos inflamados do maligno não chegaram até você, porque o escudo da fé te protegeu. Então exalte ao Todo-Poderoso. Ó Deus, nós estamos erigindo um trono de louvor a Ti nessa noite. E queremos declarar, ó Deus, que nós optamos pelo bem. Nós queremos ser homens bons. Nós queremos acumular um tesouro bom. Nós queremos, ó Deus, nos alimentar das nossas práticas. Então, ó Deus, capacita aqueles que desejam isso nessa noite. Se houver homem mau e indiferente aqui, que ele seja transformado por essa palavra. Se houver homem mau ou indiferente aqui, ó Deus, que ele se conscientize pela palavra, porque dias piores virão e nós nos alimentaremos do que habita nosso ser. Muito obrigado por tua palavra. Muito obrigado por tua fidelidade. Muito obrigado por tua bondade. Recebe nesta noite do teu povo que te ama a honra, a glória, o louvor e a adoração e a gratidão. Nós te ofertamos no nome de Jesus, nosso Senhor que reina. Amém e aleluia. O melhor aplauso que você puder a Ele.